Há humilhações que a sociedade disfarça de etiqueta. Ela tocava piano nos saraus alheios e era aplaudida como se fosse mobília. Ele comparecia às mesmas reuniões e era tratado como se fosse ar. Dois invisíveis no mesmo salão dourado, cada um excluído por uma razão diferente. E quando a sala inteira foi jantar e os deixou para trás, aconteceu a coisa mais perigosa que pode ocorrer entre dois forasteiros da alta sociedade. Eles se falaram de verdade. Se você gosta de histórias em que o amor nasce onde a etiqueta esquece de vigiar, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Esta noite, Praga vai ferver. A porta dos fundos da mansão Strakovski não tinha campainha. Vera Sudková sabia disso de cor. Sabia também qual degrau rangia, em qual corredor era preciso virar à esquerda para não entrar na copa, e onde ficava o armário em que guardava o estojo do metrônomo nos dias em que a família Strakovski ainda não havia decidido se queria uma professora de piano ou apenas o piano. Ela conhecia cada centímetro do acesso de serviço da mansão, porque era pelo acesso de serviço que entrava. Sempre. Naquela noite de outubro de 1854, Vera subiu os 3 degraus de pedra com o capote molhado pela garoa e o estojo de partituras apertado contra o peito. Carregava também a expressão que havia aprendido a usar ao longo dos anos, não de indiferença ou de arrogância, mas de alguém que simplesmente decidiu não ouvir o que não lhe serve. A voz a alcançou antes que chegasse à antessala. "Ah, a filha de Sudek", disse alguém do outro lado da porta entreaberta para o salão principal. Era uma voz feminina, de timbre cultivado e crueldade bem calibrada. Que queda! O pai com dívidas até o pescoço e ela aqui, tocando para os outros como uma saltimbanca de salão. Seguiram-se risadas discretas, o tipo de riso que a boa sociedade considera elegante porque não é alto. Vera ficou parada no corredor por 3 segundos. Não de vergonha. Ela já havia atravessado a vergonha como quem atravessa um inverno longo. Com dor, com lentidão e com a certeza de que do outro lado há algo. Ficou parada apenas para se certificar de que a máscara estava no lugar antes de entrar. Depois, abriu a porta e entrou. O salão da mansão Strakovski estava em sua versão de gala. Candelabros acesos até a última vela, flores de estufa em jarras de cristal boêmio, senhoras em sedas de cores suaves e cavalheiros nos fraques escuros que a estação exigia. Havia umas 50 pessoas, talvez mais. Vera não as contou. Aprendera há muito tempo que contar rostos num salão onde não é verdadeiramente bem-vinda apenas prolonga o desconforto. A senhora Strakovski veio ao seu encontro com o sorriso que reservava às pessoas úteis. "Ah, senhorita Sudková." Uma pausa de meio segundo, suficiente para comunicar que Vera havia chegado tarde demais para ser apresentada com os outros convidados e cedo demais para se misturar à multidão sem causar estranheza. "O piano está afinado desde esta manhã. Esperamos que nos ofereça aquele Schubert tão agradável, como se Schubert fosse uma compota de frutas." "Será uma honra", disse Vera. E foi sentar-se ao piano. Ela tocou por 40 minutos. Tocou o Schubert que a senhora Strakovski chamava de agradável e que tinha um nome próprio, a Fantasia em Dó maior, uma peça que exige das mãos muito mais do que dedilhado correto. Exige que o intérprete se deixe mover pela música em vez de apenas movê-la. Vera se permitia isso. Era o único lugar onde se permitia completamente. A plateia ouvia com a atenção que grandes anfitriãs ensinam aos seus convidados. Uma atenção aparente, conveniente e oca. Algumas senhoras fecharam os leques durante os momentos mais dramáticos. Um cavalheiro na segunda fileira bocejou com alguma discrição. A música entrou pelos ouvidos de todos
e saiu pelo outro lado sem deixar marca, exceto num homem parado junto à janela do fundo. Ele não estava sentado como os outros. Ficava de pé, ligeiramente afastado da companhia, como alguém que não foi convidado a sentar ou que recusou o convite. Vera não o notou durante a execução. Quando se toca Schubert de verdade, não se nota nada além do Schubert. Quando terminou, houve o aplauso correto, nem entusiasmado nem frio. O tipo de reconhecimento que diz simplesmente que o dever foi cumprido. A senhora Strakovski já se levantava para conduzir os convidados. Obrigada, senhorita Sudkova. Então, para a sala inteira, nosso jantar aguarda. 50 pessoas se moveram em direção às portas duplas como uma maré bem vestida. Em 2 minutos, o salão estava vazio. Vera ficou ao piano. Ela sempre ficava para recolher as partituras pessoalmente, não por cerimônia. Era porque algumas delas haviam pertencido ao seu pai, adquiridas nos anos em que o barão Sudeck ainda podia comprar o que queria, e ela não as deixava sob a guarda de ninguém. Estava a dobrar a última folha quando ouviu a voz. A cadência do segundo movimento. Você a alterou. Não era uma acusação. Era uma observação feita com a tranquilidade de quem sabe do que está falando e não precisa provar nada. Vera ergueu os olhos. O homem da janela não havia ido ao jantar. Estava a alguns passos do piano, numa postura contida. Não exatamente rígida, mas também não relaxada. Era como alguém que aprendeu a ocupar o espaço da forma mais discreta possível. Tinha uns 30 e tantos anos. O fraque era de corte impecável, e ele o usava com a desenvoltura de quem não pensa nas próprias roupas. Nenhum detalhe chamativo, nenhum excesso. Havia nele algo que Vera, treinada por anos de vida nos saraus alheios, identificou de imediato. Este homem também não foi ao jantar, porque não foi convidado a ir. Alterei, sim, confirmou ela, sem defensividade. Schubert escreveu aquela cadência para um instrumento diferente do que temos hoje. Se a executo exatamente como está na partitura, a dinâmica fica comprometida. Uma pausa curta. É exatamente o que penso, disse ele. Nunca ouvi ninguém fazer aquela correção. A maioria dos intérpretes prefere estar errada junto ao compositor a estar certa sozinha. Vera pousou o estojo sobre a tampa do piano. Isso é porque a maioria dos pianistas tem medo de Schubert, disse ela. Confundem fidelidade à partitura com fidelidade à música. E não são a mesma coisa. Quase nunca são, concordou ele. Havia algo naquela concordância que não era bajulação. Era simplesmente um homem que havia pensado sobre o mesmo assunto e chegado à mesma conclusão por caminhos próprios. Ele inclinou levemente a cabeça. Andrzej Tuma. Vera ficou imóvel por um instante. Tuma. O Duque de Tishovitsi. Ela conhecia aquele nome como se conhece um lugar que se ouviu descrever muitas vezes sem nunca ter visitado, com a estranha familiaridade das histórias alheias. A esposa morta. O lago da propriedade, os murmúrios que corriam pelos salões de Praga, como correntes de água fria sob o gelo, invisíveis, constantes, perigosas. Vera fez o que a criação mandava. Vera Sudkova. E depois, porque havia algo nele que a impedia de encerrar a conversa apenas com o nome, filha do barão Sudeck. Eu sei quem é a senhorita, disse ele. Não havia condescendência naquelas palavras. Havia algo que Vera demorou um momento para identificar, precisamente porque não estava habituada a recebê-lo de estranhos. Reconhecimento genuíno. Ouvi a senhorita tocar no Rudolfinum em março. Ainda penso no que fez com a sonata em si menor. Vera não soube o que responder de imediato. Ao longo dos anos, ela havia aprendido a classificar elogios com rapidez. Havia os que eram armadilhas, aqueles que dizem que talento, e querem dizer que pena que uma mulher com tanto talento precise vender as mãos para sobreviver.
Havia os que eram indiferença disfarçada de cortesia e os que eram simplesmente ruído social, palavras ditas porque o silêncio seria mais incômodo. Mas este era diferente. Este era de alguém que havia estado lá, em março, no Rudolfinum, e que havia ouvido de verdade. A sonata em si menor é crudelíssima para as mãos, disse ela por fim, mas as suas aguentaram. Desta vez, algo passou pelo rosto dele que não chegou a ser um sorriso, mas era da mesma família. Foi então que a porta do salão se abriu. A senhora Strakovski entrou com a expressão de quem encontrou uma irregularidade nos próprios livros de contas. Um problema que não deveria existir e que precisa ser resolvido antes que alguém mais perceba. Excelência. Uma reverência breve ao duque, com a exatidão fria de quem cumpre protocolos sem calor. Depois, para Vera, com o tom que usava para instruir a criadagem. Senhorita Sudková, pode deixar as partituras com a Aneska. Ela cuida do resto. Ela cuida do resto. Como se as partituras fossem cascas de laranja deixadas sobre o parquete. Vera recolheu o estojo devagar, sem nenhuma pressa que pudesse trair incômodo. Prefiro levá-las eu mesma, disse com a educação precisa que guardava para estas situações. Agradeço a noite. O duque não se moveu enquanto a senhora Strakovski aguardava com aquela paciência de anfitriã que é, na verdade, impaciência muito bem embrulhada. Foi um prazer, senhorita Sudková, disse ele. Ditas com naturalidade completa diante de uma anfitriã que esperava que ele a ignorasse, aquelas 5 palavras eram uma pequena e inesperada cortesia. O tipo de cortesia que não pede nada em troca e não espera ser notada. Vera saiu pelo acesso de serviço como havia entrado. A garoa havia piorado. Ela atravessou os 3 quarteirões até a hospedagem onde alugava 2 quartos no 2º andar, com o capote em volta dos ombros e o estojo apertado contra o peito. A rua estava escura, exceto pelos lampiões de gás que a cidade havia instalado no outono anterior, uma modernidade que Praga ainda estava aprendendo a usar. Vera pensou no homem junto à janela, não da forma que sua prima Marqueta insistiria em imaginar. Pensou nele da única forma que costumava pensar sobre as coisas que não compreendia completamente, como se fosse um trecho musical que não resolvia da maneira esperada. Uma harmonia que insistia em ir para outro lugar. A maioria prefere estar errada junto ao compositor a estar certa sozinha. Ele havia dito aquilo como alguém que conhecia, por experiência própria, o que é estar certo e sozinho ao mesmo tempo. Vera entrou na hospedagem, subiu as escadas e fechou a porta do quarto atrás de si. Sobre a mesinha havia um envelope que a senhora Hrdlichková deixara durante a tarde. Ela o abriu sem grandes expectativas. Era uma carta breve, escrita com a letra cuidadosa de um secretário. Informava que o duque de Tishovice buscava uma professora de piano para sua sobrinha Teresa, de 12 anos, que residia em Praga durante os meses de inverno. A remuneração oferecida era o dobro do que qualquer família na cidade pagava. Vera leu 2 vezes. Depois dobrou o papel com cuidado e ficou em pé no centro do quarto escuro, ouvindo a chuva bater no parapeito da janela. A carta havia sido enviada antes do sarau Strakovski, antes de qualquer conversa, antes de qualquer apresentação. Ele não sabia quem ela era quando a escolheu, mas estivera no Rudolfinum em março e a ouvira tocar. Ainda penso no que fez com a sonata em si menor. Vera acendeu a vela da escrivaninha, sentou-se, pegou a pena e começou a escrever a resposta. A casa do duque de Tishovice, em Praga, ficava na Malá Strana, o bairro que a cidade reservava para aqueles com títulos antigos e fortunas que não precisavam ser anunciadas. Era uma construção barroca de fachada discreta, pedra cinza clara, janelas altas, portão de ferro sem ornamento excessivo.
O tipo de residência que diz tudo sobre o seu habitante precisamente porque não tenta dizer nada. Vera chegou na segunda-feira de outubro, pontualmente às 10 da manhã, desta vez, pelo portão principal. A governanta, uma senhora de nome Bogena, com cabelos brancos e economia absoluta de expressão, conduziu-a pela entrada até uma sala de música no segundo andar. O piano era um Bösendorfer de concerto, o melhor que se fabricava na época, e estava perfeitamente afinado. Vera passou os dedos pelas teclas antes de se sentar, mais por hábito do que por necessidade, e sentiu que o instrumento havia sido tratado com o mesmo cuidado com que se trata algo verdadeiramente amado. A sobrinha Teresa chegou 2 minutos depois. Tinha 12 anos, cabelos escuros presos num laço azul e a postura de alguém que foi instruída sobre sua importância, mas ainda não decidiu se concorda. Sentou-se ao banco com uma mistura de obediência e reserva que Vera reconheceu imediatamente. Era a postura de uma criança inteligente que já aprendeu que o mundo adulto nem sempre merece confiança. "Bom dia, senhorita Sudková", disse Teresa com a dicção cuidadosa de quem ensaiou a frase. "Bom dia", respondeu Vera. "Mostre-me o que sabe tocar." Teresa tocou. Não era ruim, tinha ouvido, tinha senso de tempo e mãos com a flexibilidade que a idade ainda permite. Mas tocava com a rigidez de alguém que aprendeu música como se aprende tabuada, pela repetição e pelo medo do erro. Vera ouviu até o fim sem interromper. "Você toca como se o piano pudesse morder", disse então. Teresa piscou. "A minha professora anterior dizia que era preciso respeitar o instrumento. Respeitar, sim. Ter medo, não. São coisas diferentes." Vera ajustou a posição das mãos da menina sobre as teclas. "O piano não vai te punir se você errar uma nota. Só vai soar errado, e errar é como se aprende." Teresa olhou para ela com a expressão de quem acaba de receber uma informação que contradiz tudo o que foi ensinado antes, e que suspeita, com algum alívio, que a nova informação pode estar certa. A aula correu bem. O Duque apareceu na terceira aula. Surgiu na porta entreaberta da sala de música com a naturalidade estudada de alguém que passava por ali e parou apenas porque ouviu algo interessante. Vera notou-o no instante em que ele se apoiou no batente, mas continuou a instrução sem interrupção. Era Teresa quem estava a tocar, e a menina merecia a atenção completa. Quando a frase musical terminou, Vera disse: "Melhor." A mão esquerda ainda hesita na transição, mas a intenção já está lá. "A intenção já estar lá é suficiente?" perguntou o Duque da porta. Vera virou-se para ele com a calma de quem esperava a pergunta. "Para começar, sempre. A técnica corrige-se com prática. A intenção errada é muito mais difícil de consertar." Teresa olhou do tio para a professora com o interesse silencioso das crianças que percebem quando os adultos estão a ter uma conversa que é, simultaneamente, sobre outra coisa. "Pode entrar, Excelência", disse Vera. "Ou prefere ouvir da porta?" Havia uma leve ironia nas palavras, suficientemente leve para ser ignorada se ele assim escolhesse. Não foi o caso. "Prefiro entrar", disse ele e entrou. Nas semanas seguintes, o Duque apareceu com uma regularidade que ambos fingiam ser coincidência. Ele chegava perto do fim das aulas, ficava apoiado na parede ou sentado numa das cadeiras ao fundo e às vezes comentava. Não com a autoridade de quem supervisiona, mas com a curiosidade de quem genuinamente escuta. Os comentários geravam respostas, as respostas geravam réplicas. Aos poucos, sem que nenhum dos dois tomasse a decisão conscientemente, as conversas sobre música começaram a durar mais do que as aulas. "Você tocou violoncelo", disse Vera uma tarde, depois de ele citar de memória a digitação correta para uma passagem de câmara. "Durante 10 anos", confirmou ele. "Parei quando fui para a universidade.
Meu professor disse que eu tinha técnica suficiente, mas não tinha coragem. Coragem para quê? Para suar feio enquanto aprende a suar bem. Ele considerou as próprias palavras por um momento. Descobri que tinha dificuldade em ser incompetente em público. Vera olhou para ele com atenção nova. Isso é um problema muito específico para um homem com o seu título. Exatamente, disse ele com uma secura que era a versão dele do humor. Quando tudo o que se tem parece garantido desde o nascimento, a ideia de ser visto falhando torna-se insuportável. É uma fraqueza que reconheço em mim mesmo sem conseguir curar completamente. Era o tipo de confissão que só se faz quando não se está tentando impressionar ninguém. Vera reconheceu isso porque ela própria só falava assim quando havia baixado a guarda. E percebeu, com alguma perturbação, que tinha baixado. A tempestade chegou numa quinta-feira de novembro. Começou enquanto Teresa ainda tocava. Um escurecimento rápido do céu sobre o rio Vltava. Depois, o vento nas janelas. Depois, a chuva em diagonal contra os vidros. A menina foi chamada pela governanta Bojena antes do fim da aula, por conta de uma visita da mãe que havia chegado mais cedo do que o esperado. Vera ficou na sala de música, arrumando as partituras, à espera de que a chuva aliviasse antes de sair. O duque entrou com uma chávena de chá que ninguém havia pedido e pousou sobre a mesa perto do piano sem cerimônia. A senhora Hrdlichková diz que a senhorita tem 3 quarteirões a pé até a hospedagem, disse ele. Tenho. Com esta chuva, serão 3 quarteirões longos. Já fiz percursos piores. Ele não argumentou. Sentou-se numa das cadeiras ao fundo e ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela. A chuva batia com força nos vidros. Lá fora, o jardim estava a dobrar-se sob o vento. Há um lago na propriedade do ducado, disse ele de repente sem preâmbulo. No campo, há 3 horas de Praga. Vera não respondeu. Havia algo no tom que pedia silêncio, não resposta. Não voltei lá desde que Lucy morreu. Ele disse o nome sem drama, com a precisão de alguém que praticou dizer aquela frase até deixar de tremer. A propriedade está sob administração. O intendente envia relatórios, mas eu próprio não consigo voltar. Porque se sente responsável, disse Vera. Não era uma pergunta. Porque me sinto responsável pela forma como a sociedade me vê, o que é diferente. Ele virou-se para ela com uma atenção direta que não tentava disfarçar-se de outra coisa. Lucy estava doente de uma forma que os médicos não sabiam tratar nem nomear. Uma escuridão que a levava por semanas, da qual ela saía e para a qual voltava. Fiz tudo o que sabia fazer. Não foi suficiente. Uma pausa. Mas não o disse publicamente, porque dizê-lo significaria entregar a memória dela ao comentário alheio. Preferi ser culpado em silêncio. Vera ficou muito quieta. Conhecia aquele cálculo. Conhecia a lógica de absorver uma acusação injusta para proteger algo que importava mais do que a própria reputação. Ela própria o fizera com as dívidas do pai. Nunca explicou publicamente as circunstâncias, nunca expôs os credores que haviam cobrado juros ilegais, porque fazê-lo significaria prolongar o espetáculo e arrastar o nome do pai por mais tempo pelo lodo. É uma escolha muito solitária, disse ela por fim. É, concordou ele. Não havia mais nada a dizer sobre isso, e ambos o sabiam. Era o tipo de silêncio que não é vazio. É um silêncio que tem peso e temperatura próprios, e que 2 estranhos só habitam juntos quando já não são completamente estranhos. A chuva continuava. Vera levantou-se e foi até ao piano. Não para tocar, apenas colocou as mãos abertas sobre as teclas sem pressionar nenhuma, num gesto que era mais de contato do que de música. Às vezes era assim que pensava, com as palmas das mãos sobre o instrumento, como se o piano pudesse organizar o que a cabeça ainda não conseguia. O meu pai comprou partituras até 3 meses antes de morrer.
disse ela, sem olhar para ele. Já sabia que estava arruinado, já sabia que as dívidas eram impagáveis, mas continuou comprando partituras. Acho que era a única coisa que ainda fazia sentido para ele. Ela virou-se e encontrou o Duque de pé, a poucos passos de distância. Não havia dado conta de que ele se levantara. As partituras que a senhorita carrega no estojo, disse ele com cuidado. São delas? As mais antigas são. Vera olhou para o estojo pousado sobre a cadeira. As outras comprei eu, uma a uma, ao longo de anos. O Duque estendeu a mão para as partituras abertas sobre o piano para indicar a página que estava voltada para cima. A fantasia em dó maior, com anotações a lápis nas margens. As anotações de Vera, pequenas e precisas, feitas ao longo de anos de estudo. Posso? Perguntou ele. Sim. Ele pegou na partitura com as duas mãos e inclinou-se ligeiramente para ler as anotações. Vera ficou parada ao lado dele, próxima o suficiente para ver onde os olhos dele se moviam pela página. As mãos de ambos estavam a centímetros de distância sobre o papel. Esta nota aqui, disse ele, apontando para uma correção a lápis. Mudou a dinâmica ou o tempo? As duas coisas. Vera apontou para a mesma nota, e as pontas dos dedos de ambos pousaram sobre o mesmo ponto da partitura ao mesmo tempo. O contato durou menos de um segundo, mas foi o tipo de segundo que não passa depressa. Nenhum dos dois recuou de imediato. Houve um instante suspenso em que a sala de música, a tempestade lá fora e as 50 regras de etiqueta que regulavam o que estava ou não estava permitido entre um duque e uma professora de piano pareciam existir numa dimensão completamente separada daquela em que eles dois se encontravam. Foi a voz de Bojena no corredor que os trouxe de volta. Excelência! A baronesa Psibilová chegou. Diz que não tinha hora marcada, mas que a visita é breve. O duque recuou um passo. Colocou a partitura sobre o piano com um cuidado que era quase deliberado demais. Diga-lhe que estou descendo, disse, para a porta. Depois olhou para Vera. Havia qualquer coisa naquele olhar que não era desculpa, nem promessa, nem nenhuma das coisas que a etiqueta permitia. Era apenas um homem a olhar para uma mulher como se quisesse dizer algo que ainda não tinha palavras. A chuva está aliviando, disse ele por fim. Sim, disse Vera. Ele saiu. Vera esperou 2 minutos antes de recolher as partituras, desceu as escadas devagar e atravessou o vestíbulo em direção à saída. No salão à esquerda, a porta estava entreaberta. Uma voz feminina, clara e bem colocada, chegou até ela. Que criatura curiosa, a tal professora de piano. Uma pausa calculada. Espero que Vossa Excelência saiba o que está trazendo para dentro de casa. Vera não parou, não acelerou o passo. Atravessou o vestíbulo com a mesma regularidade com que havia entrado, abriu o portão principal e saiu para a rua. A chuva havia aliviado, de fato. Mas enquanto caminhava de volta para a hospedagem, Vera pensou naquelas palavras com a atenção fria de alguém que reconhece um aviso quando o ouve. A baronesa Psibilová não havia dito aquilo para ela. Havia dito para o duque, o que significava que a mensagem era para ela. Vera só percebeu alguns dias depois, quando abriu a caixinha de madrepérola que guardava no fundo da mala. O único objeto de valor que havia sobrado da mãe depois que o inventário do pai foi executado. Era uma peça simples. Um medalhão oval de prata com um ramo de violetas esmaltadas ao centro. Nada que valesse muito em dinheiro. Tudo que valia em memória. Ela revirou o quarto 2 vezes. Depois desceu e perguntou à senhora Hardlichková se alguém havia entrado durante sua ausência na véspera. Só a moça da limpeza, senhorita, como toda semana, disse a proprietária, genuinamente perturbada. Mas a Marta está conosco há 6 anos, nunca tivemos...
Não estou acusando ninguém, disse Vera. Só preciso saber. Passou o dia na hospedagem, sem ir à casa do Duque. Mandou um bilhete avisando que estava indisposta. Ficou sentada à escrivaninha, encarando a caixinha vazia, tentando montar as peças de algo que ainda não tinha forma. Havia uma possibilidade que ela afastou 3 vezes antes de permitir que se instalasse. O broche não havia sumido, havia sido levado. A confirmação chegou 2 dias depois, pela voz da própria cidade. Vera soube pelo caminho de sempre, pelo murmúrio que vai de senhora em senhora, de costureira em cliente, de criada em patroa, até chegar inevitavelmente a quem está sendo falado. A versão que chegou aos seus ouvidos era a seguinte: o broche de prata com violetas esmaltadas havia sido encontrado no escritório privado do Duque de Tishovitsi, sobre a escrivaninha, na presença de 2 testemunhas, a baronesa Psibilová e sua filha Carolina, que haviam visitado a casa naquela manhã. A baronesa, segundo a história, havia recolhido a peça com a própria luva, alegando o dever moral de remover tamanho ultraje da casa de um nobre. O objeto havia sido identificado como pertencente à professora de piano do Duque. As conclusões, a cidade tirou sozinha. A cidade sempre tira. Vera ficou parada no meio da calçada quando ouviu isso, com o cesto de compras no braço e o barulho da malaistrana em volta. Uma carruagem passou. Um vendedor gritou o preço das maçãs. O mundo continuou girando com a indiferença habitual dos mundos que não sabem o que acabaram de fazer. Ela voltou para a hospedagem, subiu as escadas e ficou parada no centro do quarto. O broche colocado no escritório dele significava que ela tinha estado lá, sozinha com ele, atrás de portas fechadas, sem caráter nem testemunhas. A acusação não precisava ser dita em voz alta. A sociedade de Praga tinha vocabulário suficiente para entender o que um broche feminino no escritório de um homem queria dizer. A reputação de Vera não resistiria a isso. E a dele, já tão frágil, tão pouco. Vera teve de reconhecer, com uma frieza que a surpreendeu, que era muito elegante. A baronesa não havia mentido. Havia apenas colocado um objeto no lugar certo e deixado que a imaginação alheia fizesse o resto. Ela começou a escrever uma carta ao Duque, dispensando os serviços, quando ouviu a batida na porta. Eram 3 da tarde. A senhora Hardlichková subiu pessoalmente para anunciar, com a expressão de alguém vivenciando algo fora de seus protocolos habituais, que havia uma carruagem na rua. Com as armas do ducado de Tishovitsi na porta. O senhor diz que não sobe, informou a proprietária. Diz que a senhorita pode escolher descer ou não, mas que vai esperar. Vera dobrou a carta que não havia terminado. Colocou-a sobre a escrivaninha. Desceu. Ele estava de pé ao lado da carruagem, sem cocheiro à vista. Havia dispensado o homem, provavelmente para dar à conversa a privacidade que uma rua nunca oferece completamente, mas que ao menos não teria testemunhas diretas. Eu sei o que aconteceu, disse ele, antes que ela abrisse a boca. Então Vossa Excelência entende que não posso continuar as aulas. A voz de Vera saiu mais estável do que ela esperava. E que seria melhor para os 2 encerrar qualquer... Não. Simples, sem margem. Não é isso que vai acontecer. Vera olhou para ele. Havia algo diferente no rosto do Duque naquela tarde. Não a contenção habitual. Não a reserva que ele usava em público. Era a expressão de alguém que tomou uma decisão e não está mais pesando prós e contras. O broche foi roubado da sua hospedagem, disse ele. Sei como e sei por quem. Bojena ouviu uma conversa da baronesa com a filha. Eu deveria ter agido mais rápido. Vera ficou em silêncio. Estou investigando os empréstimos que o banco da família Psibilová concedeu ao seu pai, continuou ele. Há indícios de que as taxas cobradas eram ilegais, segundo o Código Comercial do Império. Se for o que suspeito,
A baronesa não está apenas tentando casar a filha com um título, está tentando garantir que ninguém com interesse em expô-la chegue perto o suficiente para fazê-lo. E eu sou o instrumento, disse Vera. A senhorita é o obstáculo. Ele disse isso com uma precisão que não era fria, mas que também recusava qualquer amenidade desnecessária. Porque se tornou relevante para mim. E ela percebeu antes de eu perceber. O silêncio entre eles durou o tempo de uma carruagem passar pela rua. Isso é uma afirmação muito direta, disse Vera. Já fui indireto por tempo suficiente. Ela virou o rosto para a rua. Havia uma florista do outro lado, ajeitando rosas num balde de água. Uma criança perseguindo um cão. A vida ordinária de uma tarde em Praga, completamente alheia ao fato de que duas reputações estavam sendo negociadas a 30 passos de distância. "O que Vossa Excelência propõe?" perguntou ela. "Que a senhorita não desapareça." Ele deu um passo em direção a ela, parando onde a etiqueta de rua permitia. Uma distância que era pública, correta e, mesmo assim, demasiado próxima para ser completamente confortável. Que continue as aulas, que me permita resolver isso da forma correta, com provas e não com retirada. Que não ceda a uma mulher que roubou um broche de uma caixinha de madrepérola porque tinha medo do que a senhorita representa. Vera olhou para ele. "Como sabe da caixinha? Porque perguntei à senhora Hrdličková o que havia sumido." Uma pausa mínima. Queria entender o que estava sendo usado contra a senhorita antes de vir aqui. Havia tantas coisas nessa resposta. A atenção ao detalhe. O tempo que ele devia ter gasto perguntando, investigando, preparando o que viria dizer. Vera pensou em tudo isso com a parte da mente que ainda estava funcionando de forma ordenada, enquanto a outra parte registrava, mais simples e mais avassaladora, que este homem havia feito tudo isso por ela. "É uma escolha muito solitária", disse ela, sem pensar, usando as palavras dele da tarde da tempestade. Ele reconheceu, o mais leve sinal de que havia reconhecido. "Não precisa ser", disse ele. Não havia banco por perto. Não havia salão, não havia sala de visitas, nem nenhum dos lugares que a etiqueta aprovava para conversas que importavam. Havia a rua, o vento de novembro e a distância correta entre dois adultos que estavam, naquele momento, completamente sozinhos, dentro do espaço que a cidade lhes deixava. "Eu não sei fazer isso", disse Vera. As palavras saíram sem ornamento, sem a armadura que ela costumava usar. "Não sei como funciona. Não sei o que é esperado. E não sou o tipo de pessoa que aprende regras, que não entende só porque todo mundo as segue. Eu sei", disse ele. "É por isso que estou aqui. O senhor vai precisar de mais do que boas intenções para enfrentar a baronesa Psibilova." "Tenho mais do que boas intenções. Tenho um advogado em Viena e acabo de assumir as dívidas de 3 famílias nobres com o Banco Psibilov. Como novo credor, tenho o direito legal de exigir a auditoria dos contratos originais, que meu secretário está analisando neste exato momento." Vera ficou olhando para ele por um segundo longo. 3 famílias, repetiu ela, processando o custo astronômico daquela manobra. "O banco prejudicou muito mais do que 3. Vou precisar das outras também." Algo quebrou levemente na compostura de Vera. Não de um jeito visível, não era o tipo de mulher que demonstrava comoção em público e no meio de uma rua de Praga, mas havia uma fissura, uma linha muito fina, por onde algo que havia estado comprimido por muito tempo começou cuidadosamente a passar. "O broche era da minha mãe", disse ela. "Eu sei. Ela morreu quando eu tinha 11 anos. É tudo que ficou. Vou recuperá-lo", disse ele. Não era uma promessa grandiosa. Era dita com a simplicidade de quem afirma um fato que ainda não aconteceu,
mas que, em sua cabeça, já é certo. Vera reconheceu aquela qualidade porque era a mesma com que ela falava de música quando sabia que uma interpretação ia funcionar, antes mesmo de sentar ao piano. Ela estendeu a mão, não para um aperto formal. Era um gesto diferente. A mão aberta, levemente voltada para cima, o gesto de alguém que oferece e ao mesmo tempo pede, sem ter uma palavra precisa para nomear o que está oferecendo, nem o que está pedindo. Ele colocou a mão sobre a dela, sem luvas. Os dois sem luvas, naquela tarde de novembro, no meio de uma rua da Malá Strana, onde qualquer pessoa poderia ver. O contato era simples, palma sobre palma, sem pressão excessiva, sem o dramatismo que a cena não precisava. Mas era real. Era a coisa mais real que havia acontecido entre eles em semanas de conversas cuidadosas e distâncias mantidas. Se isso correr mal, disse Vera, vai ser muito pior para mim do que para o senhor. Eu sei, disse ele. Por isso não vai correr mal. Foi quando a carruagem da baronesa dobrou a esquina. Vera a reconheceu pelas armas na porta, um escudo azul com 2 corvos que ela havia visto estacionado em frente à casa do duque semanas antes. A carruagem reduziu a marcha. Não parou, mas foi devagar o suficiente para que a baronesa, na janela, tivesse tempo de ver os dois, de pé, as mãos unidas, no meio da rua. A janela da carruagem fechou-se devagar, e a carruagem seguiu. O duque não soltou a mão de Vera. Ela acabou de ver, disse Vera. Eu sei. Isso vai piorar as coisas antes de melhorar. Provavelmente. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. E havia na troca, naquele instante específico, a consciência silenciosa e completamente mútua, de que acabavam de cruzar uma linha da qual não havia retorno elegante. Então é melhor, disse Vera, que o senhor resolva isso rápido. O duque baixou os olhos para as mãos unidas e, com um cuidado que era toda a contenção que a rua exigia, levou os dedos de Vera brevemente aos lábios. Um gesto antigo, correto, completamente dentro dos limites do que a etiqueta permitia. E mesmo assim impossível de mal interpretar. Com a maior brevidade possível, disse ele. Vera caminhou de volta para a hospedagem com o mesmo passo regular de sempre. Só quando a porta se fechou atrás de si e ela ficou sozinha no corredor escuro, é que permitiu, por um momento muito breve, encostar a testa na madeira fria da parede. Lá fora, os pássaros de novembro gritavam sobre os telhados de Praga. E a baronesa Psibilová já estava, com toda certeza, traçando o próximo movimento. O advogado chegou de Viena numa quinta-feira. Vera soube pelo murmúrio da cidade, que viajava mais rápido do que qualquer carruagem. O nome do advogado era Dr. Havel Cernek, especialista em direito comercial do Império, e havia se instalado no Hotel Zum Schwarzenberg, com 2 assistentes e um baú de documentos que os carregadores descreveram como pesado o suficiente para afundar uma balsa. O duque havia se movido rápido, mais rápido do que Vera esperava. Ela continuava as aulas. Essa havia sido a decisão. Continuar, não recuar, não dar à baronesa a satisfação de vê-la sumir pelo acesso de serviço pela última vez. Teresa nada sabia do que se passava, e Vera tinha o cuidado de garantir que a sala de música continuasse sendo, pelo menos por 1 hora a cada dia, um lugar onde as únicas coisas que importavam eram a posição das mãos e a intenção atrás das notas. Mas a cidade estava observando. Vera sentia isso nas ruas, nos cumprimentos que vinham meio segundo mais devagar do que o normal. Praga esperando para ver o que aconteceria. Ela também esperava. A Comissão de Supervisão Comercial da Boêmia se reuniu numa segunda-feira de dezembro, convocada em caráter extraordinário.
Vera não estava presente, não havia razão para que estivesse, e sua presença só complicaria o que precisava ser simples. Mas o secretário do Duque, um homem de nome Radek, com a discrição profissional de quem passou a vida inteira gerenciando informações delicadas, passou pela hospedagem naquela tarde e deixou com a senhora Hrdličková um envelope selado com as armas do ducado. Dentro havia uma única linha escrita à mão. Os registros estão confirmados. Ela saberá antes do fim do dia. Vera dobrou o papel. Ficou sentada à escrivaninha por um longo momento, com o envelope nas mãos, sentindo o peso específico daquelas 7 palavras. Não de triunfo, que seria pequeno demais para o que havia custado, mas de algo mais próximo do alívio que se sente quando uma dor que durou tempo demais finalmente encontra o seu fim. O que a comissão havia encontrado era o seguinte: ao longo de 4 anos, o banco da família Přibylová havia concedido empréstimos a taxas que excediam em quase o dobro o limite legal estabelecido pelo Código Comercial Imperial de 1848. As famílias afetadas eram, na sua maioria, casas nobres em dificuldades financeiras, famílias que não tinham como questionar os termos sem expor a própria situação. Entre os contratos revisados estava o do barão Pavel Sudek, assinado 3 anos antes de sua morte. A baronesa Irena Přibylová foi notificada naquela mesma tarde. O que se passou dentro da mansão Přibylová nas horas seguintes, Vera nunca soube com precisão. Soube, como soube de tudo, pelo que a cidade contou, que a baronesa havia cancelado 2 compromissos para o dia seguinte, que sua filha Carolina havia sido vista saindo de carruagem com os baús, que as velas das janelas do primeiro andar da mansão permaneceram acesas até depois da meia-noite. No grande sarau de inverno do Palácio Lobkowicz, realizado 3 dias depois, o camarote reservado para a família Přibylová estava vazio. A baronesa havia enviado bilhete de desculpas alegando indisposição. Ninguém na sala acreditou na indisposição. E ninguém disse nada, porque a alta sociedade de Praga tinha vocabulário suficiente para entender que um camarote vazio, num sarau desta importância, não era ausência, era retirada. A baronesa Přibylová não voltou a frequentar os salões de Praga naquele inverno, nem no seguinte. O broche chegou na manhã de quarta-feira pelo mensageiro do Dr. Cernek, num envelope pequeno sem remetente. Uma prova silenciosa de que, diante da ruína financeira iminente, a baronesa fora forçada a devolver o que roubara. Vera o abriu em pé no corredor da hospedagem e o medalhão oval deslizou para a palma da mão com o peso específico das coisas que pertencem a alguém. As violetas esmaltadas estavam intactas. Ela ficou olhando para elas por um tempo que não soube medir. Depois subiu para o quarto, abriu a mala, tirou a caixinha de madrepérola e colocou o broche dentro. Fechou a tampa. Colocou a caixinha de volta no lugar onde sempre ficara. Sentou-se na beirada da cama e descobriu, com alguma surpresa, que estava chorando. Não de tristeza, de uma coisa diferente, que não tinha nome exato, mas que envolvia o rosto da mãe, o cheiro das partituras antigas do pai, e a estranha, improvável generosidade de um homem que havia passado semanas investigando empréstimos ilegais, em parte para proteger a memória de um barão que nunca conheceu. Não demorou muito. Vera não era dada a choros longos, mas aquele durou o que precisava durar. Ele veio na sexta-feira, não mandou bilhete antes, não enviou o secretário Radek, não usou nenhum dos intermediários que a etiqueta disponibilizava para situações em que um homem de título precisava se comunicar com uma mulher sem chamar atenção. Veio ele mesmo, a pé, sem carruagem, num casaco simples de lã escura e bateu na porta da hospedagem. A senhora Hrdličková o reconheceu imediatamente e entrou em colapso silencioso de urbanidade.
A sala de visitas, um chá, uma bandeja, o melhor serviço de porcelana que a hospedagem possuía, tudo sendo mobilizado ao mesmo tempo enquanto ela subia as escadas para avisar Vera. Vera desceu com o broche no pescoço. Ela não havia planejado isso. Havia colocado o medalhão pela manhã, mais ou menos da mesma forma que se coloca qualquer coisa que pertence a alguém. Porque pertencia a ela, porque estava de volta, porque era quarta-feira e depois quinta, e o broche ficara na caixinha longa o suficiente. Só quando viu o olhar do Duque, no momento em que ela entrou na sala de visitas, é que entendeu o que havia feito. Ele viu o broche, e ela viu que ele viu. Senhorita Sudková, disse ele. Excelência, disse ela. A senhora Hrdlichková colocou a bandeja sobre a mesinha com uma eficiência que tinha claramente o objetivo de terminar rápido para sair. E saiu. Ficaram os dois na sala pequena, com a janela dando para a rua de pedra molhada de dezembro. O chá esquentando entre eles sem que nenhum dos dois fizesse menção de tocá-lo. Está bem? Perguntou ele. Era uma pergunta simples, direta. Sem a armadura de formalidades que a situação talvez exigisse e que Vera havia aprendido, ele usava cada vez menos. Estou, disse ela. E depois, porque era verdade e não havia razão para não dizer, melhor do que estava há 2 semanas. Eu também. Vera olhou para ele. Havia uma leveza diferente no rosto do Duque naquela manhã. Não exatamente alegria, que seria cedo demais, mas a ausência de uma tensão que havia estado lá por tanto tempo que ela havia se acostumado a vê-la. Era a expressão de alguém que colocou um peso no chão depois de carregar longe demais. O senhor veio me dizer alguma coisa, disse ela. Vim. Ele se levantou do lugar onde estava, deu 2 passos e ficou parado a uma distância que era um passo além do que a etiqueta de sala de visitas recomendava. Mas não tenho certeza de como começar. O senhor nunca tem dificuldade com as palavras. Tenho, só não costumo mostrar. Vera ficou em silêncio. Havia aprendido, ao longo das semanas de conversas na sala de música, que ele precisava de silêncio para chegar onde queria. Não por hesitação, mas porque pensava enquanto falava, e interrompê-lo era como virar a página antes de terminar a frase. Quando Lucy morreu, disse ele por fim, decidi que não tentaria de novo. Não porque o luto fosse grande demais, mas porque me convenci de que havia algo em mim que tornava o amor impossível, que era frio demais, reservado demais, que as pessoas ao meu redor sempre acabariam sozinhas de uma forma ou outra, e que seria mais honesto não fingir o contrário. Vera não disse nada. Passei 2 anos com essa convicção. Ele olhou para ela com a atenção direta que ela havia aprendido a reconhecer como a forma dele de dizer que o que vinha a seguir era real. E depois ouvi a senhorita discutir a cadência do 2º movimento de Schubert com uma precisão e uma independência que tornaram a convicção impossível de manter. O relógio na prateleira marcou a hora com 2 sons suaves. Isso não é exatamente uma declaração romântica, disse Vera. Não. Havia ali, de novo, aquela secura que era a versão dele do humor. Mas é verdadeira, e aprendi que verdadeiro importa mais do que romântico. Vera baixou os olhos para as mãos no colo, as pontas dos dedos com as marcas habituais das teclas, a pele um pouco áspera do inverno, as mãos de alguém que trabalha. Eu não sei como é ter alguém que fique, disse ela com a voz que usava quando não estava usando mais nenhum escudo. O meu pai foi embora por dívidas primeiro, depois pela morte. A minha mãe foi antes disso. Aprendi a organizar a vida de forma que eu não precisasse de ninguém para que ela funcionasse. Eu sei, isso não muda da noite para o dia. Eu sei isso também. E não vou fingir que sei o que estou fazendo. Nenhum dos dois sabe.
Ele avançou o último passo, a distância que restava entre eles, e quando ficou parado ali, perto o suficiente para que ela pudesse ver o desgaste fino nas lapelas do casaco de lã, disse: "Mas a senhorita é a pessoa mais honesta que já encontrei. E eu sou, aparentemente, o tipo de homem que consegue aguentar 3 anos de murmúrios sem dizer uma palavra, e que passa semanas investigando banqueiros por um broche de prata. Juntos, provavelmente, chegamos a algum lugar." Vera ergueu os olhos. "Isso também não é exatamente uma declaração romântica." "Não." Uma pausa, mas desta vez foi de propósito. O riso de Vera saiu antes que ela pudesse fazer algo a respeito. Não um riso polido, não o tipo de reação calculada que se usa em salas de visitas com duques, mas o riso real, o que sai quando algo é genuinamente inesperado e genuinamente certo ao mesmo tempo. E foi ali, naquele riso, que as últimas armaduras que ainda havia entre eles terminaram. O noivado foi anunciado em janeiro, discretamente, como as coisas importantes costumam ser. Não houve baile, não houve proclamação em sarau, uma nota enviada às famílias pertinentes, um aviso publicado na crônica boêmia com a sobriedade de quem não precisa de fanfarra para dizer a verdade. A reação da sociedade de Praga foi dividida em 3 partes iguais: escândalo, curiosidade e, depois de algumas semanas, a aceitação pragmática de quem percebe que a situação é irrevogável e que é melhor estar do lado certo da história. A prima Marqueta chorou de alegria quando Vera foi até ela contar pessoalmente. Teresa, quando soube, tocou a fantasia em dó maior do começo ao fim, sem um único erro. A primeira vez que isso acontecia. O casamento foi em abril, quando Praga saía do inverno, com aquela lentidão característica das cidades que ficam entre rios. Primeiro o gelo no Vltava cedendo, depois os salgueiros na margem, depois, por fim, o calor. Foi uma cerimônia pequena. A igreja de São Tomás, na Malá Strana, a 3 quarteirões da hospedagem onde Vera havia morado por 3 anos. A senhora Hrdličková estava entre os convidados, com o seu melhor chapéu e um sorriso que dispensava explicações. Vera não usou vestido branco. Não era tradição nas casas nobres boêmias da época, e ela não era dada a gestos que não tinham raiz verdadeira. Usou um vestido de seda cor de marfim escuro, bordado com fios de cobre nas mangas, com o broche de violetas esmaltadas preso no centro do decote. Simples, certo. Quando ela atravessou a nave da igreja e chegou até onde o duque estava esperando, ele olhou para o broche antes de olhar para ela. Só por um segundo. Mas ela viu, e ele sabia que ela havia visto. E naquele segundo brevíssimo estava contida toda a história de como chegaram até ali. O sarau Strakovski, a tempestade de novembro, a rua da Malá Strana, com as mãos unidas no frio, a caixinha de madrepérola devolvida por um mensageiro sem nome. Depois, ele ergueu os olhos para o rosto dela. E sorriu. O sorriso que Vera havia aprendido a reconhecer como o único que era completamente dele, sem reserva, sem a contenção habitual, o sorriso que só aparecia quando nenhuma das máscaras estava no lugar. Ela respondeu com o mesmo. Na propriedade do ducado, naquele verão, eles foram ao lago. Não havia sido combinado. Era uma tarde de julho, o calor pesado sobre os campos da Boêmia Central. E eles haviam saído para caminhar sem destino específico, quando o caminho entre as árvores abriu para a margem. O lago era quieto, a água verde escura, os juncos nas bordas, os patos na extremidade oposta que não se incomodaram com a chegada dos dois. Era um lugar comum, um lago como tantos outros, exceto pelo peso de tudo que havia acontecido ali e que ele havia carregado sozinho por 2 anos. Ondřej ficou parado na margem por um longo tempo. Vera ficou ao lado dele, sem dizer nada.
Havia aprendido ao longo dos meses que o silêncio entre eles tinha qualidades diferentes dependendo do momento, e que este agora pedia apenas presença, não palavras. Depois de um tempo, ele pegou a mão dela, sem cerimônia, sem preâmbulo, da mesma forma direta com que fazia as coisas importantes. "Está bem", disse ele, em voz baixa. Não para ela. Para o lago, talvez. Para Lucy. Para os 2 anos que havia passado sem conseguir voltar. Vera apertou a mão dele. Ficaram assim até o sol começar a descer atrás das árvores e os patos na extremidade do lago levantarem voo num bater de asas que encheu o ar de som por alguns segundos. Depois, silêncio de novo. Então ela disse, porque era verdade e porque o momento pedia: "Vamos jantar." Andrei virou o rosto para ela. E o riso que saiu era o riso de alguém que ainda está aprendendo que pode ser feliz, com a surpresa levemente embaraçada de quem descobre que a felicidade, ao contrário do que supunha, não tem forma grandiosa. Tem a forma de uma mulher com tinta nos dedos pedindo jantar na margem de um lago de julho. "Vamos", disse ele. E voltaram juntos, pela trilha entre as árvores, com as sombras longas do fim de tarde acompanhando cada passo, enquanto lá em cima os primeiros pássaros noturnos começavam, devagar, tomando o lugar dos de dia. A sociedade tenta definir as pessoas pelo que perderam. Tenta reduzir uma mulher à dívida do pai, reduzir um homem ao escândalo que escolheu não se defender. Mas há algo que não cabe em nenhuma coluna de fofoca, em nenhum broche roubado, em nenhum murmúrio de salão. O instante em que 2 pessoas param de se proteger do mundo e começam a se proteger uma à outra. Se esta história tocou algo em você, deixe seu gostei, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho. A próxima carta confidencial já foi selada. Não perca a entrega.